Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos dar continuidade nas nossas aulas de Direito Penal Militar, ainda dentro dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, que são crimes voltados contra a ordem e a disciplina militar, tratando agora do artigo 171, que fala do uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia. Usar o militar ou assemelhado indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior. Primeiro, observação, deve ser militar ou assemelhado. Ainda que a figura do assemelhado não exista mais, se cair numa eventual prova assemelhado, ele comete esse crime. Porque na lei está escrito que o assemelhado comete esse crime. Então vamos pensar, o agente, o militar ou assemelhado, tem que ser militar então. É o uso indevido e tem que ser de posto ou graduação superior. Então, por exemplo, se um oficial usar uma insígnia ou distintivo ou uniforme de um sargento, ele não comete esse crime, ele vai cometer um outro crime, mas não este crime. Portanto, aqui fique muito claro que é necessário que seja militar ou assemelhado, que usa de forma indevida o uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Vamos observar ainda alguns conceitos do uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia. A conduta do artigo 171 do Código Penal Militar é o militar ou assemelhado usar, que significa vestir o uniforme ou utilizar a insígnia ou distintivo indevidamente de posto ou graduação superior. Uniforme é o fardamento e é composto não só pela roupa, mas também pela cobertura, sapatos, cintos, meias, capacetes e outros acessórios geralmente definidos em regulamento próprio dentro de cada força. O R5PM, que é o Regulamento de Uniforme da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no artigo 2º diz que o uniforme é o símbolo da autoridade e seu uso correto é fator primordial na apresentação individual e coletiva do policial militar, contribuindo para o fortalecimento da disciplina e para a boa imagem da instituição. Distintivo. Distintivo é o símbolo sobreposto ao uniforme e pode indicar a unidade militar, como nas polícias nós observamos os brasões, que declara qual unidade pertence àquele militar, ou a função desempenhada pelo militar, a lamar, por exemplo, que são aqueles símbolos que são usados pelas autoridades, como comando geral, subcomandante PM, eles têm alguns distintivos, algumas coisas que caracterizam aquela função que desempenham. O R5PM da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no seu artigo 173, diz: distintivo é a representação genérica de posto ou graduação ou a representação específica de função e ou cargo, atividade policial militar ou cursos realizados dentro da instituição e organizações oficiais. Insígnia também é um símbolo sobreposto ao uniforme, indicativo de quadro, arma, posto ou graduação, geralmente utilizado nas golas, ombreiras ou mangas da camisa, a depender do tipo de uniforme. O R5PM, no seu artigo 123, diz: insígnia é a representação específica de determinado posto ou graduação ou de determinada função dentro da instituição. Prosseguindo, vamos fazer agora o nosso resumo do crime de uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia. A conduta do artigo 171 do Código Penal Militar é o militar ou assemelhado usar, que significa vestir o uniforme ou utilizar a insígnia ou distintivo indevidamente de posto ou graduação superior. A conduta, portanto, é usar de forma indevida, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior. O agente tem que ser militar ou assemelhado. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Prosseguindo, vamos agora estudar um outro crime, que também trata do uniforme, do distintivo e da insígnia, que é o artigo 172, uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa. Aqui perceba que não é apenas
ou militar, mas qualquer pessoa pode cometer este crime, que está aqui: usar indevidamente uniforme distintivo insígnia militar a que não tenha direito. Então, uso indevido por qualquer pessoa, militar ou não. Detenção de até 6 meses. Vendo alguns conceitos, vamos observar aqui que a conduta do artigo 172 do Código Penal Militar é usar indevidamente uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito. Uniforme, como já dissemos, é o fardamento e é composto não só pela roupa, mas também pela cobertura, sapatos, cintos, meias, capacetes e outros acessórios geralmente definidos em regulamento próprio, em regulamento de cada força, de cada organização. Distintivo é o símbolo sobreposto ao uniforme e pode indicar a unidade militar, brasão ou a função desempenhada pelo militar, alamar, por exemplo. Insígnia também é o símbolo sobreposto ao uniforme, indicativo de quadro, arma, posto ou graduação, geralmente utilizado nas golas, ombreiras ou mangas da camisa, a depender do tipo de uniforme. Exemplo: se um oficial, por exemplo, utilizar as insígnias de um sargento, incorrerá neste crime, o crime do artigo 172, que é usar indevidamente uniforme distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito. Então, se um oficial usar uma insígnia ou uma vestimenta ou distintivo de sargento, que seria subordinado deste oficial, ele incorre neste crime do artigo 172. Se ocorrer o contrário, porém, com o sargento utilizando insígnias de oficial, deve ele ser punido pelo crime mais específico, que é o artigo 171 do Código Penal Militar, que é o militar ou assemelhado usar, que significa vestir o uniforme ou utilizar a insígnia ou distintivo, indevidamente de posto ou graduação superior. Vamos para o nosso resumo. A conduta do artigo 172 do Código Penal Militar é usar indevidamente uniforme distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito. A conduta é usar indevidamente uniforme distintivo ou insígnia a que não tenha direito. O agente, qualquer pessoa, a pena: detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Vamos para mais um crime, agora tratando do artigo 173, que fala do abuso de requisição militar. Abusar do direito de requisição militar, excedendo os poderes conferidos ou recusando cumprir dever imposto em lei. Abusar significa exceder, passar do limite, corromper o direito de requisição. Esse abuso ofende o princípio da legalidade da administração pública, na medida em que o agente criminoso extrapola as normas que regulam o direito de requisição militar. A pena de detenção de 1 a 2 anos. Vamos para o nosso resumo deste artigo: abuso de requisição militar, artigo 173. O direito de requisição militar restringe o sujeito ativo do crime ao militar em atividade, pois somente este pode exercer este direito e, portanto, cometer os exageros puníveis. A requisição, seja ela civil ou militar, é um procedimento unilateral adotado pela administração pública para intervir na propriedade em caso de extrema necessidade. Ela pode se dar por meio da ocupação temporária de um imóvel, da utilização de um veículo ou de outro bem em situações de iminente perigo público. Este artigo está amparado pela nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 25. Abusar significa exceder, passar do limite, corromper o direito de requisição. Esse abuso ofende o princípio da legalidade da administração pública na medida em que o agente criminoso extrapola as normas que regulam o direito de requisição militar. Conduta é abusar do direito. Pena: detenção de 1 a 2 anos. E vamos agora para o último crime deste bloco de aula, que é o artigo 174, que fala de rigor excessivo. Exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo-o com rigor não permitido ou ofendendo-o por palavra, ato ou escrito. Exceder significa ultrapassar o limite legal. O excesso pode ocorrer por meio da imposição de uma sanção não prevista, na imposição de condições gravosas ou subhumanas, ou na ofensa por meio verbal ou escrito,
incorre no crime o superior que pune seu subordinado com privação de liberdade acima da quantidade de dias permitidos. O superior que manda o seu subordinado preparar seus trabalhos de faculdade. O superior que limita a locomoção, acesso à água ou à alimentação do subordinado, bem como o superior que profere xingamentos ou ofende moralmente o subordinado em razão da punição. Tudo isso de forma ilegal. Suspensão do exercício do posto por 2 a 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Vamos para o nosso resumo. Rigor excessivo do artigo 174. A conduta: exceder. Exceder significa abusar, ultrapassar o permitido. É certo que deve haver disciplina e rigor no serviço militar, mas não se pode aceitar o abuso, que é sinônimo de ilicitude. Há duas formas de configuração do excesso: aplicar rigor não permitido, o que abrange toda e qualquer espécie de sanção ilegal, tal como castigo físico imoderado; proferir ofensa verbal ou escrita, figurando injúria atentatória à dignidade ou à autoestima do militar. A pena é suspensão do exercício do posto por 2 a 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Este crime, então, é subsidiário, sendo absorvido no caso da ocorrência de crime mais grave, a exemplo do delito de lesão corporal ou homicídio. Aqui nós terminamos essa aula. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!